aí galera, família Shaolin, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é dia 15, né? Hoje é dia 15, são 7h59 da manhã. Eu gostaria de comentar com vocês a respeito do míssil que foi lançado ontem pela Coreia do Norte. Esse míssil eles lançaram de uma maneira mais vertical do que horizontal. Esse míssil chegou a atingir mais de 2.000 quilômetros de altura. Ele voou por mais ou menos 30 minutos e caiu perto do mar japonês. A ministra da Defesa japonesa, Tomomi Inada, ela anunciou que esse míssil ele trouxe grande risco, grande perigo para o Japão. Porque eu não sei, né? Quem vive no Japão, quem conhece a história no Japão, sabe que já desde 2013, um pouco antes também houve alguns casos isolados, mas houve desde 2013 existe uma sequência muito grande de mísseis que estão sendo enviados, entre aspas, porque a Coreia do Norte geralmente ela alega que são testes, não diz que é ataque. E nesse caso não há o que fazer. Agora, o míssil de ontem foi um míssil balístico e foi o que teve mais sucesso até agora entre todos os mísseis que ela já mandou, tá? Foi o que atingiu a maior distância. Houve um que chegou a atingir no ano passado 1.800 quilômetros. Esse foi lançado de uma forma mais horizontal. Ele caiu próximo ao mar de Niigata. Então, as notícias continuam mornas, muita fumaça, pouco fogo. Ontem eu tentei fazer a live terminou caindo, né? Então não deu para mim passar exatamente tudo que eu queria ter dito. Porém, eu ainda estou muito preocupado com o seguinte, né? Teve uma parada dos trens em Tóquio. Aquele míssil, né, na verdade nem tinha sido disparado um míssil. Aí eles alegaram que foi um teste, para um treinamento para as pessoas, se acontecesse realmente, como ia ser. Depois disso, na rádio anunciou todo dia que caso houvesse outros lançamentos, o Japão ia tomar a medida de parar com a circulação dos trens e dos metrôs para pôr a população em segurança, né, para treinamento de evacuação. E o que aconteceu ontem foi que foi um míssil balístico, foi disparado. E onde é que tá a TAAD, gente? Pra que a TAAD? Teve um maior rebuliço por causa dessa TAAD aí, ó, e até agora nada de TAAD funcionar, né? Ou seja, contar com os Estados Unidos é sempre isso, eu canso de avisar. Os caras gostam de atirar nas costas dos caras que eles já foram amigos. É só lembrar de Bin Laden, lembrar do Saddam Hussein, lembrar de Fidel Castro, que a gente vai chegar rapidinho num denominador comum aí de como é que funciona essas alianças com a América, né? Não é à toa que a Rússia está fazendo aliança, mas está com o pé atrás, né? A China está fazendo aliança, mas está com o pé atrás. Porém, depois do disparo, tanto Coreia do Norte, Coreia do Sul, China e Rússia protestaram contra a Coreia do Norte por ter lançado tal míssil. O Putin, né, quem gosta de assistir, de ver as notícias lá do Sputnik, o Putin, né, pedindo que o mundo precisa parar de querer resolver as situações e os problemas deles com guerra. E aí, o que ele quer dizer isso? Gente, se nós fôssemos uma nova ordem mundial, se já tivesse tudo feito e andando normalmente como deveria estar andando, a gente ia resolver isso tudo sentado numa grande mesa redonda. Só que não temos a nova ordem mundial, então, né, tem que ser na base do tiro. Nós vamos parar com isso. Temos a solução, que é, né, a nova ordem mundial. É bem por aí que foi a coisa. Agora, os japoneses fizeram uma reunião de emergência ontem, que falaram, ninguém falou, a mídia não deu mais ênfase ao assunto e ficou todo mundo, né, a ver navios. E eu fiquei meio que preocupado ontem pelo seguinte, como eu falei, eu estava saindo de manhã para apitar. Acho que vocês podem ver minha cara, tá toda queimada, tô parecendo
um grande cabeção, né? Que tá tudo inchado aqui. Mas eu fui apitar o campeonato regional de praia. E aí vocês sabem, na praia lá, aqui onde eu moro, não tem uma transmissão, não tem sinal de telefone muito bom. Então foi onde que aconteceu ontem. Eu tava me aproximando da praia quando caiu a live. E lá da praia a gente fica tentando buscar informação, às vezes entra, às vezes não entra, mas também não estavam falando muita coisa. E a gente fica preocupado, porque a gente fica numa situação que tem que ficar lá o dia inteiro sem ter notícias de nada, né? Sem ter notícias de nada. É claro que na praia lá tem a rádio fica ligada numa estação de rádio FM, mas também não procurei prestar atenção, mas não houve notícias assim. Mas como teve todo aquele alarde de que se fizesse e o pau ia fechar, se mandar a TAAD entrar em ação, e se a TAAD entrar em ação a China ia reagir, quer dizer, tudo balela, né? Falaram e eu terminei mordendo a língua, né? Porque eu tinha acabado de falar que no vídeo anterior que não se preocupem que guerra aqui na Ásia não vai ter, né? Que o problema agora deve ser lá pro lado do Oriente Médio. Então a gente termina ficando numa situação meio difícil, né? Que a gente mesmo não consegue ler mais o que está acontecendo, o que vai acontecer, qual que vai ser o próximo passo. Os especialistas que estavam na televisão ontem, eu acompanhei por volta de uma hora e meia mais ou menos o noticiário na parte da manhã, e os especialistas falaram muito que a Coreia do Norte era assim, meio imprevisível, ela não está nem aí porque está acontecendo em volta do mundo, ela age por conta própria, o que deu na telha dela fazer, eles vão e fazem, eles não estão preocupados com o mundo, né? Porque a preocupação deles são eles querem fazer as coisas deles, eles acham que estão fazendo certo e estão fazendo. Só que a própria Coreia do Norte, ontem, o próprio Sputnik postou, não dá para saber se é verdade ou não, afirmou que está disposta a negociar, né? Mas volto a falar, muita fumaça, pouco fogo. Não há necessidade de ter preocupação com essa guerra, pelo seguinte, como eu já falei, provavelmente isso aí vai terminar em pizza, tá? Vai terminar em pizza. Tem uns que já estão falando aí, ó. O Mano Barros falou que o Pyongyang lá já tá enterrado, né? Que já passaram a régua nele. Fica difícil de saber, mas existe essa possibilidade porque vocês viram que a CIA criou um departamento exclusivo para lidar com os problemas da Coreia do Norte. Quer dizer, foi a primeira vez que a CIA determina que um departamento vai ficar responsável por um único local. E foi o que aconteceu, está criado. Então é possível que realmente que a CIA tenha entrado já na Coreia do Norte, já tenha mandado, já tenha empacotado o tiozinho. Então eles precisam fazer esses novos lançamentos aí sem o tal do TAAD funcionar, porque se fosse uma coisa muito real, o TAAD teria que ter funcionado segundo os acordos que eles fizeram Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos, né? Porque o fato dele não ter funcionado significa quebra de acordo, mas infelizmente não funcionou. Mas vai saber se nos bastidores eles já não têm as informações todas, né? Então provavelmente para manter para a população, ou seja lá para quem eles queiram mostrar as firulas que eles fazem, dizer que o gordinho, o maluco, tá vivo ainda. Então eles disparam esse míssil aí para dar a sensação de que a coisa está normal lá na Coreia do Norte, que não aconteceu nada de extraordinário, né? Mas existe a possibilidade também do gordinho estar vivo, de ter disparado, e do TAAD não ter entrado em ação por N motivos, né? Saber quais são os problemas. Agora, se dá para confiar nos Estados Unidos, é que eu digo sempre, mano. Você confia, vai lá, faz amizade com eles e parabéns para você e boa sorte. Agora, no Japão, a população ficou realmente assustada porque tinha sido prometido várias vezes na mídia, o próprio Shinzo Abe, o próprio China, Coreia do Sul e os Estados Unidos tinham entrado em acordo já que se fizesse de novo ia estar. Agora eu te pergunto, depois que já terminou o treinamento deles ali, ameaçaram daqui, ameaçaram dali, tomaram ameaça daqui, tomaram ameaça dali, o que aconteceu? Nada, absolutamente nada.
Nada. Tá dando raiva já. Há anos já que eu ando com raiva disso daí. Já falei. Se fosse eu já tinha metido. Ai, rapaz, foi por engano aqui. Meti uma bomba lá pro lado dos caras. Agora, eu falei no vídeo que eu fiz na live que eu fiz com o Renato do canal Questione-se, a respeito do submarino russo que tinha afundado, que eu suponho que esse submarino ele esteja totalmente ativo, só que ele está fora de radar. Eles devem ter conseguido a tecnologia para camuflar o submarino, e isso pode ter acontecido, porque eu lembro que, se vocês lembrarem bem, vocês vão ver que embarcações americanas estavam sendo seguidas por submarino russo. Saiu isso, tá? Saiu isso no Sputnik, saiu isso em alguns noticiários internacionais, como na Espanha, saiu na Alemanha. Agora, se verdade ou mentira, ninguém provou nada, ninguém falou nada, ninguém deu o aval de nada. E a coisa é o seguinte, vamos ver agora qual vai ser a atitude do Visconde de Sabugosa. Porque foi o que mais falou que não, que é parceiro, porque a gente vai estar aqui para proteger, a gente está aqui para 100% com o Japão, vamos fazer o negócio funcionar, e nada, né, gente? Nada. Quer dizer que se esse míssil realmente tivesse tido o endereço Japão, tinha vindo e tinha caído e tinha ferrado, porque TAD não funcionou, ou não fizeram funcionar, né? Não dá para saber. Os coreanos que estão em Pequim, né, tem uma comitiva norte-coreana em Pequim, eles não quiseram falar sobre o assunto, se renegaram a falar sobre o assunto. Por que, por qual será? Entra aí mais inúmeros pontos de interrogação, né? De por que será que eles não quiseram comentar uma vez que aconteceu, né? Porque já eles mesmos não estão sabendo o que está acontecendo. Será? Meio difícil. Mas é isso daí, gente. Teve o tal de... Teve uma figurinha aí que me chamou de idiota, palhaço, alarmista. Onde é que está o míssil? Fica difícil até dar uma resposta para um cidadão desse daí, porque está totalmente desnorteado, né? Ele não está acompanhando nada, né? Porque o mínimo que ele acompanhasse, ele ia saber que esse míssil foi lançado, né? Agora, eu não falei que o míssil ia cair aqui, eu não falei que ia começar uma guerra por causa disso, só falei que o ministro Abe tinha feito uma reunião de emergência com o Comitê de Segurança Nacional e também não deu em nada. A primeira-ministra só saiu dessa reunião falando que realmente isso foi muito perigoso para o Japão e que eles têm que tomar providência. A Coreia do Sul já entrou em contato com o Japão e com a China para tentarem fazer novos acordos para ver como é que vão fazer com a Coreia do Norte. Agora, tudo isso que eles vêm fazendo com a Coreia do Norte, que a Coreia do Norte vem fazendo com o Japão, com esses lançamentos de mísseis aí, eu já falei isso aí, são 2017, são 2013, são 4 anos já que a gente vive nessa situação. E até agora nunca teve esses alardes todos. Por quê? Porque o Japão, toda vez que ele recebia um míssil por lado de cá, ele ligava para os Estados Unidos pedindo: o que eu faço, me ajudem. E os Estados Unidos tirava o dele da seringa, mano. Tirava mesmo. Não, fica tranquilo. Se a coisa pegar, a gente vai aí e ajuda. Aí entrou Obama falou que não, a gente precisa que o Japão mude a Constituição pra gente poder ter pelo menos o auxílio das Forças Armadas japonesas, para caso de a gente precisar fazer uma intervenção militar na Coreia do Norte, o Japão esteja junto. Com a Constituição do jeito que tá, não tem como o Japão nem ajudar a gente, nem auxiliar a gente em caso de uma guerra. Então a gente não vai se meter numa guerra sem auxílio de vocês. A gente precisa desse auxílio. Outra coisa que aconteceu foi o seguinte: depois entrou o Trump falou que o Japão tem que aprender a andar com as próprias pernas e que trate de aprender a se defender. Ou seja, deixou bem claro: ou muda a Constituição e vai se defender sozinho, então o problema é de vocês. Só que daí, de repente, ele fechou o acordo com o Japão, dizendo que não, é meu amigo, é 100%. Quer dizer, o Trump, tudo que ele falou, tudo que ele prometeu na campanha, ele deu para trás. Umas coisas ele cumpriu, outras coisas ele não cumpriu. Umas ameaças que ele fez, quer dizer, o cara é totalmente imprevisível. Não dá para saber o que tem dentro da cabeça do cara e como é que vai ser o próximo passo do cara. E a coisa vai funcionando de uma maneira
que o mundo inteiro fica sem saber o que fazer, porque um fica esperando a atitude do outro e fica todo mundo parado. Existem alguns especialistas que dizem que essas manobras do Trump e dos Estados Unidos para o Japão mudar a Constituição é simplesmente porque o Japão fica com mais medo de não poder ser protegido pelos Estados Unidos e termina investindo mais dinheiro no exército americano aqui de defesa aqui no Japão do que já tem investido, entendeu? É tipo uma ameaça que, ó, se você não aumentar o nosso salário, a gente vai pedir as contas, entendeu? Mais ou menos por aí. Agora, antes de ontem, teve uma movimentação de caças aqui muito grande, tá? E, bom, também ficou só nisso. A gente viu os caças passar, os aviões passando, mas também não teve disparo, não teve ataque, não teve absolutamente nada. E as notícias sempre meia boca. Nunca vem uma notícia na íntegra de que está acontecendo, está acontecendo aquilo. E a gente também fica sem saber o que passar para vocês, porque eu já falei, eu não quero passar notícia falsa e nem quero fazer alarde, muito embora, né, a gente tenha a maior das boas intenções e sempre tem um indivíduo aí que fica chamando a gente de palhaço, imbecil e cadê o míssil idiota? O que tem dentro da cabeça de um camarada desse, né, mano? Só sabe xingar, né? Só sabe querer ofender os outros. Não deve ter mais nada dentro do coração, nem dentro da cachola, a não ser ira, né? Ira do quê? Ira de tudo, né? Porque deve ser um frustrado geral na vida, né? Não deve ter absolutamente noção de nada, né? Mas, felizmente, né? A vida pronta cada uma com cada um, né? Que a gente também não vai poder julgar o indivíduo, né? Mas só gostaria que chegasse pra quer chamar de palhaço, de coisa, vir na cara a cara, mano, chega junto, velho. Não fica falando de longe, não, que isso me deixa irado, porque isso é coisa de covarde, não é coisa de homem, não, tá? O mundo buscando paz, e como é que vai ter paz enquanto tem umas figurinhas assim? Porque os presidentes dos países são humanos como nós, então nós somos todos iguais, então fica fácil tirar a base da mentalidade de como é que pode começar uma guerra simplesmente por isso, né? A gente vê como é que as pessoas agem e reagem a determinadas coisas, sem o mínimo de paciência, sem o mínimo de bom senso, já tudo na ira, tudo chutando o pau da barraca. E eu não sei onde é que acham isso bonito, né? Mas o papo aqui não era esse, era só da Coreia. E tá me fugindo alguma coisa aqui que eu queria ter falado com vocês, não tô conseguindo lembrar o que é. Mas assim que eu lembrar, nessa live que eu vou tentar fazer hoje à noite ou amanhã à noite, eu vou tentar passar para vocês, entendeu? Fique com Deus, Deus abençoe a todos vocês, um abraço no coração. Não se preocupe, porque esses lançamentos que a Coreia tem feito já fazem anos, tá? Então nunca aconteceu nada. E já deu para ver também que desde que o Carl Vinson foi lá para Península Sul-Coreana, também foi muitas ameaças, poucas atitudes e terminou que, né, não aconteceu absolutamente nada, ou seja, pelo andar da carruagem vai continuar assim sem acontecer nada. Eles querem é causar o pânico, eles querem é botar a galera, acho que era isso que eu queria falar, eles querem botar principalmente o povo japonês em favor da mudança da Constituição. Acho que para mim tudo isso é combinado e eles estão aí trabalhando para que o povo termine aceitando a mudança, entendeu? Lá em Okinawa, né, tinha a base de Futema lá e ficava muito próximo à área residencial. O povo pediu para tirar, mas o povo queria que tirasse dali, não querem mais base americana em Futema porque isso traz muito problema para os moradores de lá. Então eles pediram para arrancar de lá, só que o que o governo fez? O governo fez um aterro, né, em um lugar mais isolado da ilha e vai mudar essa base americana para lá. Só que hoje o povo já saiu para a rua, já estão tudo lá fazendo protesto para que não tenha essa base americana lá, que eles não querem. Lá cai muito helicóptero, né? Tem uns helicópteros daqueles que vira a turbina para cima e depois ele vira para o lado, ele fica meio avião e meio helicóptero. E tem muito acidente com esses aviões, com esses helicópteros. E o pessoal não quer mesmo. Então acho que
Na minha opinião, hoje toda essa fumaça aí é simplesmente para meter medo na população japonesa, para que a população japonesa realmente aceite e concorde com a mudança da Constituição. Por isso que eles fizeram a parada do trem, né, do metrô, mês passado. E por isso que está acontecendo de novo. Só que, se eles fossem um pouquinho mais espertos, eles teriam parado de novo. E não pararam. Quer dizer, o povo japonês também vai ficar... O que está acontecendo? Vai sair ou não vai? Né? Então, se já que vai fazer a pegadinha, tem que fazer bem feita. Então, parasse ontem também, tudo bonitinho. Aí, provavelmente, a população japonesa ia fechar geral, de acordo, 100%, para que fosse mudada a Constituição, para que o Japão pudesse voltar a participar de guerras. Falou, gente. Um abraço, fique com Deus. Até a próxima. Eu fui!